Fala, concurseiro, professor Márcio Lima. Estou aqui ao vivo para você com uma mega revisão para o concurso do agente penitenciário, concurso que vai ter provinha marcada agora para o dia domingo, 20, Deixa eu dar uma olhada aqui, confirmando. Dia 1º de outubro, né? Então, eu decidi fazer essa revisão com vocês hoje, uma revisão para esse concurso do AGPEM. Então, pegue seu caderno, pegue folha, vamos anotar bastante e vamos discutir. E no final, nós vamos abrir o edital e vamos falar sobre dicas finais para essa prova do AGPEM. Tem essa história de chegar lá em informática e fazer uma, duas, não, tem que fechar a prova de informática, ok? Então vamos lá. Primeira questão da nossa revisão diz o seguinte: em referência às memórias de um computador, existe uma memória que é utilizada somente para leitura, onde seus dados não são perdidos quando o dispositivo é desligado. Estão falando da memória? Olha, o edital de vocês, ele traz uma parte que é conceito básico de informática. Ali a banca pode explorar de tudo que você imaginar na parte física, né? Por mais que o termo seja conceitos básicos, às vezes a banca cobra conceitos avançados. Então, falando de memória de computador, nós temos a cache, que é memória, a RAM é memória, a ROM é memória, a flash é a memória, vem dentro do disco SSD, que não deixa de ser a memória. Então, basicamente, essas 5 letras são exemplos de memórias de um computador. Existe uma memória que é utilizada somente para leitura. Então, a memória que nós vamos marcar, ela é só de leitura. São perdidos quando o dispositivo é desligado. Olha, quando você fala que uma memória não perde o conteúdo, é porque ela é do tipo não volátil. Uma memória que perde o conteúdo, ela é volátil. Memória que não perde o conteúdo, não volátil. Então, coloque no seu caderno aí, ó, a cache. A cache é volátil. A RAM é volátil. A ROM é não volátil. A ROM é não volátil. A flash, não volátil. SSD, não volátil. Então, memórias voláteis, nós temos aí a cache e a RAM. E as outras 3, ROM, flash e SSD, são não voláteis. Ok? Sabe por que a cache, ela permite a leitura e a escrita de dados? Muito cuidado com esse termo, né? Leitura e escrita. Quando eu digo que a memória permite a escrita, é porque você pode gravar na memória. Mas, professor, você acabou de falar que a cache é volátil? Isso. Então, muito cuidado com o que eu vou falar agora. Ó, a cache, ela é volátil e ela permite a leitura e a escrita. A escrita quer dizer a gravação de dados. Agora, a gravação, ela é temporária. Nós temos um erro muito comum de achar que a memória que grava é para sempre. Não, tem memórias que gravam temporariamente e tem memórias que gravam permanentemente. A cache é temporariamente, por isso que ela é volátil. A RAM, escrita e leitura, só porque a escrita, que é a gravação dela, é temporária. A ROM que eles cobram em prova, gente, é a ROM tradicional. A ROM tradicional é somente leitura. Então, gabarito da questão de número 1 é a memória, uma memória somente de leitura, que não perde o conteúdo, não volátil. Então, letra C. A flash dá para ler e gravar, e o SSD, que é o disco que possui flash, também lê e grava. Então, resumidamente, A e B são voláteis, C, D e E não voláteis. C, leitura,
e as outras são de leitura e de escrita, ok? Lembrando que a memória flash, quando eu gravo, a gravação ela é permanente, gabarito a letra C. Rapidinho, deixa eu só revisar aqui, ó, memória cache é aquela memória que vem dentro do processador, ela tem aqueles níveis L1, L2 e L3, não bate o desespero não, decora. Cache tem L1, L2 e L3, já falei que ela é volátil, ela é memória muito rápida, gente, ela só perde em termos de velocidade para uma memória chamada registradores, então tu decora. Memória mais rápida do computador, registradores. Segunda memória mais rápida, cache. A RAM, muito cuidado com o termo de... Deixa eu colocar com isso. R. Acredite, isso aqui é um R. A memória RAM é a memória para execução. Então, toda vez que você abre alguma coisa, que você abre uma música, um edital, um gabarito, a foto da pessoa que você ama, que você engana, toda vez que você abre alguma coisa, fica a memória RAM. E o tipo hoje mais famoso da RAM é a memória DDR. Nós temos DDR2, DDR3 e assim vai. A ROM tem vários tipos também. PROM, EPROM, EEPROM. E a flash é a memória muito famosa hoje. Ela vem no pendrive e no disco SSD. Esse disco SSD é uma pecinha que está chegando no mercado e está substituindo o HD, o famoso disco rígido. Então, revisão sobre memórias de um computador. Olha, se você quiser adquirir o nosso Memorex, que é um resumo, eu fiz um resumo para esse concurso do agente penitenciário. Então, você pode mandar um WhatsApp para o meu número, o DDD 86 981 24 0412, viu? E queria mais uma vez agradecer a Proluno pela parceria de fornecer a plataforma para a gravação das aulas. Você que não conseguiu revisar tudo, ainda nós temos tempo, então adquira nosso curso de questões no proluno.com.br. Vamos para a segunda questão. Com relação aos componentes básicos de um computador, assinale a opção correta. Letra A. O hardware é a parte física. Isso. Quando você encontrar o termo hardware, é a parte física. São os componentes eletrônicos, mecânicos do computador. Integrada por placa de vídeo, certo? Placa de vídeo, a placa de vídeo, né? O monitor. Memória RAM, falamos agora há pouco, que o tipo de RAM mais moderno é a DDR. Só para decorar, viu? Não vá tentar descobrir quando surgiu, taxa de transferência, prova não é para a NASA, é agente penitenciário. Processadores, então nós temos vários modelos de processadores, inclusive os mais comuns cobrados em prova são fabricados pela Intel, aquela família Core 3, Core 5, Core 7, e agora o Core 9, né? Então, a parte física é sim, placa de vídeo, memória RAM, tudo que você pega, que você sente é físico. Processadores, drivers. Agora, muito cuidado, porque nós temos dois tipos de drivers. Vamos para o quadro. Nós temos o driver, a palavra driver, que ela termina em R, e nós temos o drive que termina em E. Quando você encontrar o driver que termina em R, isso aqui é um programa. O primeiro, programa. E o drive com E é um equipamento. Então, a primeira coisa é você diferenciar. Esse driver com R, ele é um programa, é um software. E esse outro driver com E é um equipamento. Então, ele é um hardware. Então, driver. Tem até uma dica que eu dou em sala, né? Quando terminar em E aqui, é equipamento. Aqui terminar em R, é o R de programa. Ok? Toda vez que você for colocar uma peça para funcionar no computador, precisa driver, o programa do fabricante, o driver, é ele que faz a peça funcionar. Já aquela bandeja que lê o CD, que lê o DVD, ela é o drive, é um equipamento de leitura e gravação. Ok? São coisas diferentes. Então, quando a banca diz que a parte física
é integrada por placa de vídeo, memória RAM, processadores, drivers. Está errado porque esse driver aqui não seria com R, já que driver com R são programas. E se são programas, não é parte física, são software, a parte lógica, viu? Então, driver com R não é a resposta letra A. O erro está aqui nessa palavra, que seria drivers com E apenas. Ok? Então, não confunda essas duas palavras. Drive ou driver. Drive é uma peça. Driver, com R, é um programa que permite um equipamento funcionar. Letra B. Os discos rígidos são dispositivos apenas de entrada. Olha, nessa prova do AGP, nós temos um item que são periféricos. Periféricos de entrada, periféricos de saída, periférico de entrada e saída, periférico de armazenamento. Então, é uma tendência nessa prova, né? Por mais que seja um assunto bem básico. O disco rígido, dependendo do autor da banca, eles consideram como um dispositivo de armazenamento. Tem autores que chamam de periférico de armazenamento e tem outros que chamam de memória secundária, memória de massa, memória auxiliar. Olha os termos que eu usei, viu? Memória de massa, memória auxiliar, memória secundária. Então, não é de entrada, é de armazenamento. Então, eu estava errado, porque ele fala entrada. Agora, um detalhe, ó, algumas bancas, inclusive a OCP, ela pode considerar o disco rígido, o HD, como entrada e saída. Então, na falta da resposta correta, vamos marcar que o disco rígido entra e sai. Então, olha aí o raciocínio. Olha. Disco rígido, pendrives, cartão de memória são de armazenamento. Mas se não tiver essa resposta armazenamento, você marca periféricos de entrada de dados e saída. O erro é porque a banca disse que era apenas de entrada. Não, ele entra e sai. Para algumas bancas, inclusive para esse concurso do AGPEM. Ok? Letra B está falso. Letra C, a UCP. O CP é a CPU, a unidade central de processamento, né? O cérebro. O processador do computador. Então, UCP, CPU, processador. É a parte mais importante do computador. Perfeito. A qual é formada por 3 outras unidades. Não, são 2 unidades. A unidade de controle. Está aqui, acertou, banca. Só porque a outra unidade não é o L e o A. Não, é ULA ou UAL. Ok? O quadro. A CPU, ela tem a ULA, que também é chamado de UAL, e a UC, a unidade lógica aritmética ou a unidade de controle. No caso ali, UAL, unidade aritmética e lógica. Então, essas são as 2 unidades. A banca disse que são 3 unidades, não são 3, são 2. Na verdade, dentro do processador nós temos outros componentes, mas em termos de unidade, só ULA e o C. Então, gabarito não é a letra C. D. O componente responsável pelo suporte de acesso ao hardware e por iniciar a carga do sistema operacional é denominado BIOS. É bem interessante essa questão. Quando você liga o computador, quando você liga o micro, a primeira coisa que aparece na tela é o BIOS, o programinha básico de entrada e saída, viu? Ele é o programa que dá a partida no computador. Ele fica na memória ROM. Lembra da primeira questão? Memória somente de leitura. Memória ROM, somente de leitura. Então, guarda o BIOS. Depois que o BIOS passa, nós temos o carregamento do sistema operacional. Por exemplo, o Windows, que é o caso da prova de vocês. Então, o BIOS, depois o Windows. Quando você liga o computador, fica aparecendo lá uma telazinha preta com as letrinhas brancas, depois iniciando o Windows. Ali é o boot, melhor dizendo. Então, vamos colocar aqui, ó, Windows. Então, primeiro tem o BIOS, depois tem o Windows. Como é que nós chamamos todo esse processo? Boot. Boot é o processo de inicialização de um computador. Vou repetir. Boot é o processo de inicialização de um computador. Não confunda com bot. Bot é um programa para controlar uma máquina à distância. É um programa de controle remoto. Bot é um programa do mal. Boot não é programa, é um procedimento.
É o processo de inicialização de um computador, que é o BIOS mais o carregamento do Windows, ok? Então não confunda com bot, que não é o nosso assunto. A banca disse que o componente responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware e por iniciar a carga do sistema operacional, denominado BIOS, gabarito letra D, a segunda questão, ok? E a letra E diz que na porta USB é possível conectar até 255 equipamentos. Esse termo 255 ele aparece no nosso estudo duas vezes. O número IP, o número que toda máquina possui, na versão IPv4, ele vai de 0 a 255. E a quantidade de caracteres é um número de um arquivo no Windows. Então, 255, quantos caracteres no máximo eu posso colocar no nome ou o número IP, que vai de 0 a 255. Somente essas duas situações. No caso da porta USB, que é aquela porta que você liga o pendrive, a quantidade de equipamentos que você pode conectar nessa porta é 127 equipamentos. Ok? Então, gabarito mesmo é a letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima? Olha, eu estou gravando esta revisão para disponibilizar para vocês, alunos da Proluno. Então eu vou deixar disponível no meu canal no YouTube. Nós tínhamos combinado uma revisão dessa ao vivo, né? Eu até falei no começo que estava ao vivo, acho que pelo costume, né? Mas eu estou gravando aqui hoje, terça-feira, são 11 da noite, viu? E eu estou gravando essa revisão para ajudar vocês na prova, na preparação. Por isso que às vezes eu estou falando um pouquinho baixo, eu não estou em casa, né? Eu estou em um hotel, então estou falando um pouquinho baixo aí para não atrapalhar muito nossos vizinhos, até por causa do nosso horário, ok? Mas se tiver alguma dúvida antes da prova, vou falar comigo no meu WhatsApp, que eu teria todo o prazer de tirar essa dúvida com vocês. Próxima questão. Questão 3. No explorador de arquivos do Windows. Gente, esse nome, explorador de arquivos, ele só vem na partir do Windows 8 e Windows 10, né? Só no 8. O Windows 7 ainda ele é chamado de Windows Explorer, que tem aquela tecla de atalho, você segura aquela bandeira do Windows e pressiona a letra E, né? A tecla Windows mais a letra E, que abre o Windows Explorer, e na versão do Windows 8 e do Windows 10, abre o explorador de arquivos. Teclas e mouse podem ser usados para copiar ou mover arquivos entre pastas na mesma unidade. Assunto bastante cobrado em prova. Copiar ou mover. Desta forma, é incorreto afirmar. Ele quer o errado. Viu? Vamos rapidinho aqui. Ó. Rapidinho vamos revisar esse assunto. Rapidinho vamos revisar esse assunto. Se você arrastar um arquivo segurando a tecla Ctrl, ele vai copiar o arquivo. Só lembrar, Ctrl começa com C, C de copiar. Se você arrastar segurando Shift, o arquivo será movido. Então, Ctrl copia, Shift move. Tranquilo? Agora, se você arrastar sem segurar nada, aí depende. Se você arrastar na mesma peça, na mesma unidade, ele move. Se você arrastar em uma outra unidade, ele copia. Então, o que acontece quando alguém arrasta um arquivo? Depende. Se eu puxar ele na mesma peça, tipo, eu estou no HD e puxo ele para uma pasta dentro do próprio HD. Estou no HD e puxo para o HD. Então, eu não vou sair da unidade da peça. Então, nesse caso, ele é movido. Agora, se eu puxar um arquivo, arrastar um arquivo do pendrive para o HD, do HD para o pendrive, unidades diferentes, então ele copia. O que acontece quando alguém arrasta um arquivo? Diga, depende. Na mesma peça move, em outra peça ele copia. Agora, se você arrastar segurando o Ctrl, aí independe. Quando alguém segura o Ctrl, já sabe o que vai acontecer. O Ctrl ele sempre copia. E quando alguém segura o Shift, move. Se não segurar nenhuma tecla, aí depende. Se é na mesma ou se é em uma outra unidade.
Não tem nada a ver com o assunto, mas vou aproveitar e colocar aqui, ó. Se alguém segurar a tecla Alt, ele cria atalhos. E se alguém segurar o Ctrl mais o Shift, ele cria atalhos também. Não é comum cobrar Ctrl Shift, mas o Alt sim. Só lembrar, gente, ó, Alt começa com A de atalho, Ctrl começa com C de copiar, Shift começa com S de sair, mover, o arquivo sai do lugar, ele é movido. Ok? Vamos para a questão. Ao se manter pressionando a tecla Shift, Shift é se sair movido, e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é movido. Perfeito. Mas ele quer a errada, viu? B. Ao se manter pressionando a tecla Ctrl e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é copiado. É isso. Quando alguém segura o Ctrl, C de copiado. Então tá perfeito. Letra C. Ao se manter pressionando a tecla Alt e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, apenas o atalho para o arquivo é copiado. Isso, Alt e atalhos. D. Simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, observe que ele não segurou nada, faz com que o arquivo seja copiado. Observe lá no enunciado. Na mesma unidade. Se for na mesma unidade, não é copiado, é movido. Gabarito letra D é o item errado. Arrastar um arquivo na mesma unidade sem segurar nada, o arquivo é movido. Só seria copiado se fosse para uma outra unidade. E a letra E diz que simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão direito do mouse. Faça um teste aí. Pegue qualquer arquivo aí na área de trabalho e arraste ele com o botão direito do mouse. Quando você soltar, vai aparecer uma caixa chamada de menu de contexto, um menu pop-up, que são aqueles menus que ficam suspensos, caixinha de opções. Alguns chamam de menu de contexto. E aí você pode copiar, você pode mover, você pode criar um atalho. Ei, psiu, eu estou dizendo que se você arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, o direito, você pode fazer as três ações. Copiar, mover ou criar. Então está correta a letra E. Menu pop-up. Aquela caixinha, o menu de texto, quando você clica com o botão direito do mouse. Então, gabarito mesmo a letra D. Próxima. Em relação às opções disponíveis na barra de ferramentas padrão do LibreOffice Calc 5.2, versão em português, correlacione as colunas a seguir. Olha, vai cair LibreOffice, vai ter, né, que é os dois programas que o edital estampou, mas o LibreOffice são 6 programas, né? Então existem programas. Aqui, se você olhar bem para o desenho, tem como você matar a questão. Olha esse desenho aqui, olha. Parece com o quê? Parece com filtro. Esse é o botão autofiltro. Parece com filtro. Autofiltro é aquele recurso que você pode extrair dados de uma planilha. Por exemplo, eu quero que apareça na planilha somente os alunos que moram no Ceará e moram no Piauí, que vão fazer agente penitenciário feminino. Ele filtra, ele extrai os dados de uma planilha. Esse aqui, ó, setinha para cima, é o famoso classificar. Para você botar em ordem crescente, botar em ordem decrescente, para você colocar em ordem alfabética. Esse aqui tem uma coluna selecionada e ela é vermelha. Então ele deve ser para excluir colunas. E esse tem uma linha selecionada e é verde. Deve ser para inserir linha. Então, o gabarito ficou na sequência 4, 1, 3 e 2. 4, 1, 3 e 2. Letra C. Se eu confirmar aqui, o último ficou 2. Tá certo. 4, 1, 3 e 2. Gente, botões, tendência, entendeu? Na prova. Você pode encontrar no meu Memorex, no meu resumo, lá no meu grupo do Facebook, lá o Cantinho da Informática, ou então através do meu WhatsApp, que eu já forneci no começo do vídeo. Tranquilo? Próxima. Observe a planilha a seguir sendo editada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Não disser a versão, né, do concurso, então todas as versões podem cair. Mas lembrando que quando se trata de fórmula, basicamente é a mesma versão. É a mesma forma para todas as versões.
A célula alternativa que contém o valor na célula E1, após esta ser preenchida com a fórmula igual maior, abre parênteses, A1, 2 ponto D3, ponto e vírgula 5. Toda vez que você encontrar a função maior, você vai lá no final dela. Ó. Ele quer o quinto maior número. Se fosse um 2, era o segundo maior número. Se fosse 3, é o terceiro maior número. Se fosse 1, era o primeiro maior, que é o máximo. Tem uma função chamada máximo, que ela vai sempre encontrar o máximo, o primeiro maior. Viu? Mas a função maior escolhe qual maior que você deseja. Se é o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. É só colocar o número lá no final correspondente à posição do número que você deseja. Como ele quer o quinto maior, deixa eu ver o intervalo que ele deseja, é de A1 a D3. Então é tudo, né? A1 a D3. O quinto maior, é isso? Número 5, quinto maior. Então vamos lá. Quem é o primeiro maior? Primeiro maior, 9. O maior número que tem é o 9. Quem é o segundo maior? O segundo, o 8. Tem que encontrar o quinto maior. Quem é o terceiro maior? É o 7. Só porque observe que nós temos o outro 7. Então, o quarto maior é o outro 7. Vocês estão observando? Quando nós temos números repetidos, cada número repetido corresponde a uma posição do maior. Primeiro maior, 9. Segundo maior, 8. Terceiro maior, 7. Quarto maior, o outro 7. E o quinto maior, 6. Então, gabarito 6, a letra D. A função maior, você escolhe qual maior. Se tiverem números repetidos, cada número corresponde a uma posição. Primeiro foi o 9, segundo foi o 8, terceiro foi o 7, o quarto foi o outro 7 e o quinto maior, o número 6. Próxima. Assinale as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado do LibreOffice Writer. 5.2, versão em português. Olha, nós já falamos aqui em aulões na proluno.com, falamos no presencial, teclado é tendência na prova. Muito cuidado com algumas teclas que são as teclas básicas, como negrito, var, entre o Word e o Writer. Ele fala de Writer, de LibreOffice, então foca nele. Lembrando que o Writer leva sempre para o inglês. Desculpa. O Word leva para o português e o Writer leva para o inglês. Então, Ctrl N. N não é de negrito, porque negrito é em português. O Ctrl N é de new, é de novo. Então, o item 1 está falso. No Writer, o Ctrl N é de novo, para criar um novo arquivo. Negrito no Writer é Ctrl B, de bold. Ctrl U aplica a formatação sublinhado. Perfeito, o item 2 está certo. Ctrl U bota sublinhado. Lembrando que lá no Word, sublinhado é o Ctrl S. S sublinhado. 3. Ctrl S aplica a formatação sombreamento. Não, o Ctrl S é para salvar. Então, tá falso 3, aqui é para salvar. Tá falso 1, aqui é para criar um novo arquivo. Apenas o item 2, correto, letra E. Apenas o Ctrl U para criar o sublinhado no texto selecionado. 6 está respondido. Gente, cuidado com a tecla de atalho também para pressionar tudo. No Word é o Ctrl, no Writer é o Ctrl A, viu? Para salvar no Word é Ctrl B, de backup, de bombeiro que salva, e no Writer é Ctrl S. Próxima questão. Em relação ao Word 2016, arquivos em formato. Gente, vamos aproveitar aqui para revisar. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar diferenciado. Ó, nós podemos encontrar na prova o Word, nós podemos encontrar o Writer, eu vou até colocar na ordem aqui, ó, o Word, o PowerPoint, que é o Office, né, o pacote de aplicativos para Windows, o Writer, o Calc e o Impress. Quando você faz um arquivo no Word, qual é a extensão dele? DocX. Doc foi lá na época. Quando você faz um arquivo Excel, qual é o formato do arquivo? XLSX.
Gente, quem nunca viu isso na vida, decora que dá certo até domingo na prova, viu? Arquivos criados no Excel por padrão, quando você salva, eles recebem 3 letrinhas, 4 letrinhas no final, XLSX. Arquivos feitos no PowerPoint, a extensão deles é PPTX. E lembrando que esses programas, o Excel, o PowerPoint, eles trabalham com outros formatos, né? Até um formato muito famoso no PowerPoint, que é o formato PPSX. Esse formato, o arquivo ele abre sem precisar do PowerPoint, ele abre em tela cheia, ele abre no modo de exibição, a apresentação de slide, né? Quando você usa o PPS. Olha, o LibreOffice vai fazer assim. Todos eles começam com OD. Texto, OD. Planilhas, eu sempre digo que esse é planilhas. Impress, ODP. Observe que todos eles, no Writer, no Calc, no Impress, tem um OD no começo. Eles são ODF, formato de documentos abertos. Só porque, gente, a banca está falando do Word 2016 e está falando basicamente sobre o formato PDF. Eu não sei se vocês sabem que o Office, ele hoje salva em PDF. O salva em PDF. O LibreOffice, o BROffice, o Word é que só nas versões mais novas, em 2010, por exemplo, em diante. Então, a letra A. O formato DocX, que é o padrão, podem apenas ser salvos em PDF, mas não podem ser visualizados dentro do Word 2016. Gente, o Word 2016 ele já abre o PDF. Na verdade, o nome correto não era nem abrir, é converter, mas as bandas falam abrir, então deixa abrir. Então, é possível abrir. Letra B. O PDF pode ser visualizado? Posso. 2016, posso. Editados. Quando você converte, o formato dá para você editar. E salvos no formato padrão ou no formato PDF. Gabarito, a letra B. Gabarito, a letra B. O Word mais novo, eu consigo salvar, eu consigo visualizar e eu consigo mudar o formato quando você abre. Então, letra B inicial. Gente, eu estou usando a conexão aqui do hotel, eu estou sentindo que está travando, então vou tentar tirar meu vídeo. Algumas questões você vai apenas ouvir o tio Márcio. Tranquilo? Vamos tentar a desativação. Ok. Então você está me ouvindo, mas não está me vendo. Vamos para a próxima questão. Questão 8. Analise as seguintes afirmativas sobre as teclas de atalho do Microsoft Internet Explorer versão 11. Lembrando que na prova podem cair todos eles, né? O Firefox, o Google Chrome e o Explorer. Na versão mais nova do Windows 10, você já encontra o Edge, o novo navegador. E tem um. Ctrl+Shift+N pode ser utilizado para navegação privativa. Olha, no Internet Explorer é o Ctrl+Shift+P que bota privativo. O Ctrl+Shift+N é no Google Chrome. No Firefox e no Explorer é Ctrl+Shift+P de privativo. Então o item 1 está falso. Só reforçando que janela privativa ou anônima é uma janela que você navega e não deixa rastro, vestígios na máquina. Então, ao navegar de forma privativa, ele não guarda cookies, ele não guarda temporários, ele não guarda arquivos de internet, não fica nada. Quando alguém está navegando privativo, não fica nada. Ctrl+Shift+P no Firefox e no Explorer. Ctrl+Shift+N no Google Chrome. Vou voltar aqui porque eu tenho o controle. Item 2. Ctrl+D pode ser utilizado para exibir downloads. Não. Gente, downloads é Ctrl+J.
O Ctrl D é para adicionar a favoritos. Então está falso também o item de número 2. E o item 3, Ctrl Shift Delete, pode ser utilizado para excluir história de navegação. Apenas o item 3, gabarito letra E. O Ctrl Shift mais o Delete, ele apaga tudo que você navegou. Não confunda com navegação privativa, ele não vai nem gravar nada, viu? Navegação privativa é Ctrl Shift P no Firefox no Explorer, Ctrl Shift N no Google Chrome. E o Ctrl Shift Delete é para excluir o histórico, só tem o item 3, porque o item 2, a banca diz que o Ctrl D é para exibir downloads, não é. O Ctrl D é para adicionar um site a favoritos. Exibir downloads é o Ctrl J. Vamos para a próxima. Analise as seguintes proposições com relação à ferramenta de correio eletrônico, e-mail. Item 1. Ele é um serviço cliente-servidor. Isso, e-mail. Quando eu mando um e-mail para vocês, eu mando para o servidor da Gmail, que é o meu provedor, que manda para o teu servidor, pode ser Hotmail, não sei se você usa outro. Então, é um serviço cliente-servidor. A verdade, a internet ela é cliente-servidor. Máquinas clientes são máquinas que solicitam. Servidor são máquinas que oferecem. Viu? Então, a internet, o e-mail é cliente-servidor. 2. Exige que as partes, remetente e destinatário, estejam online. Vão ser estabelecidas. Não, eu posso mandar um e-mail para você, nós estamos aqui, pelo menos eu estou aqui, dia 26 de setembro, hoje, às 23h19 da noite, então eu posso muito bem mandar um e-mail e ir descansando, pensando na prova do dia 1º de outubro. Então é possível você mandar um e-mail, absurdo isso aí, se é um outro tal online. O e-mail não vai para a pessoa, ele vai para o servidor da pessoa. 3. O endereço de correio eletrônico ele é composto de duas partes, sendo uma delas o domínio que define o provedor. Isso, o endereço de e-mail é aquele, por exemplo, atendimentomarcio@gmail.com. Atendimento Márcio é a minha conta, arroba é o símbolo do e-mail, gmail.com é o meu provedor, que é o domínio da empresa que me forneceu o serviço. Então, está correto o item 3, está correto o item 1, o gabarito é a letra E. Vamos para a próxima. Questão 10. Cerca de conceitos e tecnologias relacionadas à internet e a correio eletrônico, assinale a opção correta. Letra A. O IP ele é um serviço da internet que possibilita correspondência eletrônicas com arquivo anexo. Absurda a letra A, viu? Reforçando, olha, quando eu escolho umas questões, teve uma parada, mas eu já estou de volta. Então eu estava explicando que eu não escolho uma questão pelo gabarito, sim pelo conteúdo que eu posso revisar. Então, essa questão 10 ela não é tão nova, mas ela tem termos que você pode usar para revisar todo o edital do agente penitenciário. Tranquilo, gente? IP é um serviço da internet que possibilita o envio de correspondência eletrônicas com arquivo anexo. IP é um protocolo da família TCP/IP, que é a família usada na internet. E olha, quando você está na internet, você tem que usar um protocolo, uma linguagem, uma regra. E a linguagem usada é a famosa TCP/IP, que acho que todo mundo conhece, né? O IP é um protocolo da família TCP/IP, não tem nada a ver com correspondência eletrônica anexo. B. Para se colocar uma página na internet, é necessário que ser assinante de um provedor de acesso. Não. Bem como de um servidor de serviços de download, de HTTP. Primeiro, quando se fala de download, a gente fala de FTP. Por mais que o HTTP faça download, mas não ação direta. Eu não preciso ser assinante de provedor de acesso. Eu posso ir aqui no hotel, eu posso acessar e criar uma página na internet. Não tenho nem internet, eu não sou nem assinante. Viu? Então, absurdo. Letra C. www, sistema de servidores da internet, que usa o protocolo HTTP para transmitir documentos formatados em HTML. Perfeito, gabarito letra C, gente. Olha, www é a web, é a área da internet que tem as páginas, os sites.
Então, nesse momento, você está aqui na página do YouTube, do meu canal, ou da proluno.com.br. Então, essa área aqui que tem os sites, aqui é a web. E a web, para você transmitir uma página, você usa o HTTP, Protocolo de Transferência de Páginas. E as páginas são documentos HTML. HTML não confunda com HTTP, são coisas diferentes. HTTP termina em P, é protocolo, HTML termina em L, é uma linguagem. Viu? Então, a HTML é a linguagem para a criação de sites. Então, está errado, está correta a letra C. Errado não, viu, gente? Está correta a letra C. Quando falar documentos HTML, são as páginas. Quem transfere as páginas? HTTP. E elas ficam onde? Na web. Então, letra C é o gabarito oficial. Letra D, o spam ele é um e-mail de alta prioridade. Aí já errou, spam é aqueles e-mails enviados em massa. E com assinatura digital. Não tem nada a ver com assinatura digital. O que garante a integridade e a confidencialidade dos dados enviados. Assinatura não. Confidencialidade é a criptografia. Tudo errado, viu, gente? Spam não é de alta. Spam não tem assinatura, não garante confidencialidade. Tudo errado. A letra E, para receber e-mails, é necessário um aplicativo de navegação. Opa, para receber, eu tenho que ter um aplicativo de e-mail. Aplicativo de navegação é o Firefox, o Explorer, o Chrome, e não é para receber e-mails, viu? E outra coisa, quando alguém quer receber e-mail, você usa o POP3, né, o POP, e não o FTP, que é para transferência de arquivos. Então, não é necessário um programa de navegação, é um programa de e-mail. E não se configura o FTP, se configura o POP3, o POP. Letra C é o gabarito da questão 10. Vamos para a próxima. As palavras reservadas do Google, ferramenta de busca de dados na internet, elas devem ter a sua sintaxe com letras minúsculas e ser seguidas de um caractere de 2 pontos. Para exibir links de arquivo no formato PDF, cujo texto, título ou URL contém a expressão exata concurso público, é necessário utilizar a sintaxe. Gente, no edital de vocês tem site de busca, né, motor de busca, são os sites de busca, o Bing, o Google, eles são cheios de truques, de dicas que você pode usar para ser mais objetivo, para conseguir resultados mais rápidos e melhores na internet. E acredito que você já viu aí no meu canal aí, ou nas aulas da Proluno, que eu ensino alguns truques do Google. E essa aí fala sobre a frase exata. Para você procurar no Google uma frase exata, você precisa colocar entre aspas duplas, né? Então, quando você bota um texto, um trecho entre aspas duplas, você cria uma busca exata daquele trecho. Então, o concurso público tem que estar entre aspas. Se ele quer procurar arquivos, quem procura arquivos é o comando FileType. E se é formato PDF, então 2 pontos PDF. Então, gabarito letra B. Procurar o termo concurso público, entre aspas, exato. Procurar arquivos, o comando é FileType e a extensão PDF. Faça isso, né? Faça um teste aí, coloque qualquer coisa, invente qualquer palavra, tipo questões AOCP, FileType, 2 pontos PDF. Vai aparecer um monte de arquivos de questões da OCP no Google. O comando FileType, ele busca arquivos e não o site em si. O gabarito, a letra B. Gente, não esqueça que tem que ter 2 pontos. Aqui é a extensão, aqui é o comando que fala para o Google que quer procurar arquivos. Aqui é a frase exata, então tem que estar entre aspas duplas. Próxima. Um funcionário da Biblioteca Nacional, ele criou uma apresentação no PowerPoint com 23 slides. E no momento, o slide exibido em modo de edição é o número 7. Então, imagine uma apresentação com 27 slides, eu estou no slide número 7. Nessas condições, para iniciar essa apresentação, a partir do slide atual, ele deve executar. Gente, quando você está usando o PowerPoint, para ficar em tela cheia, você pressiona o F5. Aí ele exibe em tela cheia. Só que o F5, ele vai exibir o começo do primeiro slide. Para exibir do slide atual, é o Shift F5, gabarito a letra. Como ele tem 23 slides, ele quer aparecer apenas do número 7, então é Shift F5 com 7 selecionado. Ok?
Mas nós temos também uma guia no PowerPoint que dá para você apresentar a guia, a apresentação de slides. Questão 13. Em relação à parte física e o software. Letra A. Para que um só programa, aplicativo, o Word, o Excel, esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado em memória flash. Não, falamos agora há pouco, no começo da nossa revisão, que para um programa estar em execução, ele tem que ir para a RAM. A memória que executa é a memória RAM. Memória de execução flash é a memória que vem no drive, que vem no disco SSD, é para armazenamento permanente. Letra B. Ah, tá errada, viu? O fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e um outro com esse recurso, com cache, reside na velocidade de acesso à memória RAM. Não. A diferença entre um processador que tem cache e o outro que não tem cache é a velocidade final de processamento. Tudo fica mais rápido. Viu? A cache deixa a máquina rápida, todo o processamento, e não acesso à RAM. Se a cache foi criada para a gente não ter nem contato com a RAM, então letra B está errada. Letra C, processar e controlar as instruções executadas no computador é a tarefa típica da unidade de aritmética e lógica. Falamos agora há pouco que esse termo unidade aritmética e lógica, que é a UAL, a ULA, não é para controlar, é calcular, realizar. Como a banca fala de controle, então aqui teria que ser a UC, unidade de controle. Falsa, letra C. Letra D, o pendrive ele é um dispositivo de armazenamento removível, dotado de memória flash. Isso, removível, dá para tirar o pendrive. Memória flash, falamos aqui na nossa revisão hoje, vem sim no pendrive. E o conector USB, que é o conector do pendrive. Então, letra D é o gabarito oficial. Lembrando que pendrive, quando não tiver resposta, marque ele como entrada e saída. O correto seria armazenamento. E a letra E, dispositivos de alta velocidade, como disco rígido. Disco rígido, HD não é de alta velocidade. Viu? Conecta diretamente ao processador. Ninguém se conecta diretamente ao processador. Então, letra D é o gabarito oficial. Questão 14. Considere as propriedades apresentadas abaixo sobre software de correio eletrônico, quer dizer, o Outlook. E tem um protocolo que permite que mensagens armazenadas em um servidor de correio sejam acessadas a partir de qualquer máquina. Gente, se a mensagem pode ser acessada de qualquer máquina, é porque eu não vou puxar, eu não vou trazer, eu vou apenas acessar quem tem acessar. O IMAP é para acesso. 2. Protocolo de troca de mensagem entre servidores. Quando um servidor manda uma mensagem para outro servidor, está enviando, letra D, SMTP. Nós temos uma dica, né, que nós falamos sempre nessas aulas, que o SMTP é para enviar e-mails, né, que a sua mensagem está partindo, uma dica mnemônica das siglas. O IMAP é para acessar o e-mail no servidor, você pode estar em qualquer máquina que você acessa. E o POP3 é o P, para puxar, para receber o e-mail. Ok? Como a banca quer no item 1 acessar de qualquer máquina, IMAP. Como a banca quer no item 2 troca de mensagem entre servidores, é porque foi enviado SMTP. Tem uma aula no YouTube, você bota Márcio Lima Protocolos, que eu explico todas essas siglas. Próxima questão. O tracinho do PowerPoint 2007 armazena todas as informações sobre o tema. Gente, quando você encontrar esse texto, ele é o mesmo. Armazenar as informações sobre o tema, o layout, o fundo, a cor, tudo isso aí, gente, não tem nem para onde você correr. Slide mestre. Letra B. E tem até um outro conceito, né, que é, eles botam assim, é o principal slide de uma hierarquia. É o principal slide. Se a redação começar assim, é o principal slide mestre. Para quem não sabe, slide mestre é um slide que tudo que você muda nele, ele reflete nos demais slides. Tudo que você muda no mestre, ele reflete nos demais slides. Se eu colocar esse nome, olha o meu nome aqui, ó, Professor Márcio Lima, eu coloquei no mestre, então todos os slides estão saindo com o meu nome. Tudo que é colocado no mestre
é refletido nos demais slides. Próxima. Excel e Calc, de novo, tá aí a função se, essa questão é até bem trabalhada já, né? Aqui em outras aulas, mas é porque o se é muito esperado pela OCP, né? Ela adora a questão com se. Toda vez que você encontrar uma questão com se, você divide ele em 3 partes. Do começo dela até o primeiro ponto e vírgula, aqui é a primeira parte. Nós chamamos de teste. Desse ponto e vírgula até esse outro, e o que sobrou é a parte falsa. Então sempre vai ser assim, teste, verdadeiro e falso. Teste, verdadeiro e falso. Só lembrar, os falsos sempre ficam por último. Aí você vai ter que fazer o teste. Se esse teste for verdadeiro, a resposta é a... Se esse teste for falso, a resposta é a parte falsa. Então vamos fazer o teste está dizendo que o B1 vezes o A1. Quem é B1? 3. Quem é 1? 2. 3 vezes 2, 6. Menos 5 é maior do que 0. 6 menos 5 é 1. 1 é maior do que 0? É. Olha, o teste deu verdadeiro. O que ele disse no teste é verdade. Ele disse que o 1 vezes o A1, menos 5 é maior do que 0. 1 é 2. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 5 é 1. 1 é maior do que 0. Então, se ele disse que o teste é verdadeiro, então a resposta é a parte verdade. Então, não precisa fazer a parte falsa. A parte verdade é você pegar o C1, que é 4, menos o B1 vezes o A1. B1 vezes o A1, agora há pouco nós vimos que dá 6. Então, 4 menos 6 menos 2, que é um número negativo. Se você faz tudo e der Enter, vai dar menos 2. Resposta da parte verdadeira, que foi escolhida porque o teste deu verdadeiro. Se aqui o teste tiver dado falso, a parte falsa. Letra C é o gabarito oficial. Próxima questão, uma questão sobre o Writer. Está aí a tela do Writer, um pedaço dela. Tem um menu aberto aí, um menu arquivo. Vamos para ela. Tendo como referência a figura apresentada, assinale a opção correta acerca do BR Office Writer. Letra A. É possível salvar um arquivo em formato PDF? Vimos agora há pouco que o Writer, o LibreOffice, ele salva o PDF. Por meio da opção salvar como? Ah, não, olha, lá no Writer, tu não salva pelo salvar como. Lá no Writer é arquivo exportar como PDF. Salvar como é lá no Word. Então, letra A está errada, que é a correta. Letra B, selecionando-se sequencialmente o menu arquivo, depois novo, e a subopção planilha, pode criar uma planilha? Pode. Olha que interessante, professor, mas eu não estou no Writer. Gente, o Writer, ele permite você sair dele e ir lá para o Calc, para o Impress, outro programa do LibreOffice. Então, se você clicar em arquivo novo e escolher planilha, eu posso criar uma planilha. Agora, onde é que está o erro? Que será aberta dentro do Writer. Não. Vou beber uma água aqui, gente. Hoje, praticamente, aqui em Teresina deve estar uns 60 graus à noite. São 23h37 da madruga. E o calor por cima com o ar-condicionado ligado ali no 10. Gente, se você clicar em arquivo novo, você pode criar um texto, você pode criar uma planilha, você pode criar uma apresentação. Mas quando você clica em planilha, ele não abre dentro do Writer, ele abre dentro do Calc. Então o erro é porque não é o Writer que ele abre, é o Calc. Mas ele não está no Writer? Sim, mas ele mandou criar uma planilha. Então ele abre o programa correspondente, que é o Calc. Letra C. Clicando-se uma vez no botão, toda vez que você encontrar um botão que tem um globozinho, como uma corrente, porque esses botões eles podem sofrer algumas pequenas mudanças, dependendo da versão. Quando você encontrar um botãozinho com um dente numa corrente, quer dizer hiperlink. Hiperlink quer dizer link, ligação. É possível inserir em arquivos editados, que é o que eu estou indo, né, no Writer, links para outros arquivos. Isso. Eu posso fazer um texto no Writer, para quando alguém clicar na palavra, abrir uma planilha, clicar e tocar uma música, clicar e abrir um vídeo, ou até página da internet.
Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Digita um endereço da internet, globo.com, na hora que dá enter ele fica azul. Ali é porque ele cria um hiperlink automaticamente. Mas eu posso criar o meu hiperlink, eu posso vincular ele para o que você imaginar. Então, o que é hiperlink? O que é link? O que é ligação? Viu? Hiperlink é quando você faz um vínculo daquela palavra, daquele objeto, com outra informação. Quando alguém clicar no botão, quando alguém clicar no desenho, quando alguém clicar no texto, abra um arquivo, vá para uma página tal, abra um site da internet. Então, letra C é o gabarito oficial. Letra D, textos que forem digitados no campo representado pelo ícone localizar serão buscados na internet mediante o sítio de busca Google. Não, essa opção localizar não é para buscar no Google, localizar é do texto. Eu quero uma relação de aprovados no AGPEM, quero procurar o meu nome, aí eu vou localizar, mas não é no Google, não é dentro, viu, do arquivo aberto. E vai encontrar o seu nome, né? Letra E, é possível alterar a cor da fonte, a cor do texto, utilizando um documento ou selecionar o texto e em seguida clicar nesse botão. Esse botão ele tem um desenho de uma letra A, de uma letra B e de um marca-texto. É o botão realçar, o botão que bota realce. É o mesmo botão que dá efeito de marca-texto. Para mudar a cor é outro botão que tem uma letra A. Então, gabarito, letra C. Próxima. Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser executados no BR Office Writer, né? Pode ser o LibreOffice Writer, para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 centímetros na primeira linha e espaçamento de 12 entre eles. Gente, olha, se a pessoa vai mudar a distância entre as linhas, se a pessoa vai mudar a distância entre parágrafos, vai mudar a cor, vai mudar o tamanho, negrito, vai recuar, a pessoa vai mudar o formato. Se vai mudar o formato, só pode ser o menu formatar. Então, letra A diz editar, está fora. Letra B, formatar, pode ser resposta. C, formatar, pode ser resposta. Letra D, editar, fora. Viu? E a letra E está absurda, não tem nada a ver com a letra E. Então, só pode ser B ou C, porque falam sobre formatação. E a letra C, manda formatar, depois escolher texto. Olha, nas versões mais novas do Writer, porque o LibreOffice que pode cair na tua prova, ele não disseram qual é a versão, né? O problema do concurso do AGPM, porque não disse a versão que ele vai cobrar do Word, a versão que ele vai cobrar do Writer, eles não disseram. Mas vamos pegar no passado. Lá no passado, você clicava em formatar para mudar tudo. Aí dentro do formação, chamado formatar caractere, anota no seu caderno aí, formatar caractere, e a opção formatar parágrafo. O formatar caractere é para você mudar a cor, para você mudar o negrito, para você mudar o tamanho. E o formatar parágrafo é para você mudar alinhamentos, distância. Como a banca quer mudar 2 centímetros e distância de espaçamento, então só pode ser formatar na opção parágrafo, letra B é o gabarito oficial. Então, dentro do formatar, nós temos caractere e nós temos formatar parágrafo. Caractere é para você mudar a cor, o tamanho, e parágrafo é para você mudar a distância e alinhamentos, viu? Lembrando também que a versão mais nova do Writer, nós temos um menu novo chamado Estilos. Estamos com 1 hora batida de revisão. Vamos aproveitar para fechar a nossa revisão aqui, olhando o edital de vocês. Olha, aqui está respondido, viu? Olha o edital. Nós temos 13 itens do edital. Item 1, conceitos e fundamentos básicos de informática. Aqui foi o que nós falamos sobre parte física. Memória, processadores, memória cache, quem é volátil, não volátil. Aqui também pode cair uma questão pedindo para você converter as unidades de armazenamento. Né? Kilobyte, olha a evolução, assim, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Cada um é maior do que a outra, 24. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte, né? Cada um
1024 vezes maior do que a outra. Ou então pedir até aquela transformação de números decimais para binários. Você pode até procurar na internet, no YouTube, acho que tem uma aula minha explicando isso, como é que você faz a conversão. Item 2, conhecimentos e utilização dos principais softwares utilizados. Software é um programa que você usa para o seu dia a dia, né? Para manutenção da máquina, para prevenção de algum problema no seu computador. Compactadores de arquivos são programas que compactam arquivos, como aquele WinRAR, o WinZip, lembrando que o Windows também já compacta, né? Programas para chat, bate-papo, nós temos o Skype, nós temos o WhatsApp, né? Clientes de e-mail, nós temos o Outlook, nós temos o Thunderbird. Reprodutores de vídeo, nós temos os programas que vêm com Windows, inclusive na versão do Windows 10 tem o Groove, programinha para ouvir músicas e ver vídeos. E programas para visualizar imagens, antivírus, nós temos aquele antivírus que vem dentro do Windows, que é o Windows Defender, mas ele só é antivírus a partir do Windows 8. Então o item 2 é só conceitos. Item 3, identificação e manipulação de arquivos. Foi o que nós vimos naquela questão sobre arrastar arquivos. Viu? Não esqueça que os arquivos eles possuem 9 símbolos que não podemos usar no nome. Pegue no meu Memorex, tem até um desenho de um bonequinho. Os 9 símbolos que nós não podemos dar em nome de arquivos. Backup, dos tipos de backup, né? Backup normal, incremental, diferencial, backup de cópia e backup de área. Tem uma aula minha também explicando os tipos de backup. E tem 4 periféricos de computadores, entra e sai, armazena. Muito cuidado com os de armazenamento, que às vezes eles consideram como entrada e saída. Ambientes operacionais, utilização dos sistemas operacionais Windows 8.1. Aqui pode cair painel de controle, que você configura tudo. O 8.1, não esqueçam, 2 telas agora, né? Tem a tela iniciar. Tem um vídeo no meu canal só explicando novidades do Windows 8.1. Acesse o canal Cantinho da Informática no YouTube. E não esqueça também daquela barra charmosa, a Charming Bar, né? Que é uma barra que tem 5 itens do lado direito da tela. Editor de texto, revisão, tem um Memorex, um resumo sobre tudo isso, sobre texto. Tem que ver um pouquinho nas dicas de guias. Planilhas, pode cair cálculo, né? É bom dar uma olhada também sobre a alça de preenchimento. PowerPoint, slide mestre, aqui slide principal. A diferença entre transição e animação. Transição é quando você move de slide. Animação é quando você bota um efeito no objeto do slide. 9, utilização e configuração de e-mail no Outlook, aqueles protocolos que podem cair, o POP, o IMAP, o SMTP. Lá no menu ferramentas você cria contas no Outlook. Okay? O 10º item sobre internet, de buscas. Foi aquela questão sobre conceitos e sobre site de busca. 11, os navegadores, teclado na OCP, muito mesmo. Questão 12, nem coloquei muito, né, sobre segurança, porque é mais fácil você revisar. Vírus é um programa que infecta outros. Spyware coleta dados e envia. Tem aquele keylogger, que é um tipo de spyware que pega teclados. Malwares é um termo usado para todos os programas maliciosos. Phishing são os sites falsos, aquelas mensagens de e-mail se passando pela comunicação de um banco, né? E o item 13, transferência de arquivos, é aquele protocolo FTP, protocolo para transferência de arquivos. Então, previsão do concurso, da prova não ser tão difícil para você. Você consegue, através da nossa revisão aqui, fazer uma boa prova, com fé em Deus. Estou na torcida também. E sempre lembrando que o mais importante é você chegar lá e dar o teu melhor. Passar vai ser consequência disso. Que essa prova você vai ter um raio-x daquilo que você tem que alterar, melhorar para o próximo concurso. Está vindo vários concursos e você não pode se abater. Tem um poema que eu sempre gosto de ler nas minhas revisões, que é: não, eu não tenho medo de lutar. Logo, logo esta fase vai passar. Ficarei atento e ativo e não abandonarei meu objetivo. Tenho fé absoluta no coração e Deus amado. E no Deus amado, sei que tudo está sendo providenciado. Logo, logo vem mais motivação e depois de tudo haverá restado o meu objetivo concretizado. É o grande sonho que vai ser realizado. Que Deus proteja todos vocês e você consiga vencer nessa prova do dia 1º de outubro. Proluno, obrigado pela plataforma mais uma vez. Obrigado, seguidores do Cantinho da Informática. Abração do professor Márcio.